Olá, meus irmãos, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez, compartilhando um pouco da palavra do Senhor e nesse momento especial de estudo, nesse momento onde reservamos para estudar a palavra de Deus. A EBD é algo que nos caracteriza como batista e a gente não pode perder isso de vista em momento nenhum. A escola bíblica, a escola discipuladora, aquilo que forma é aquilo que forma o crente. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Luciano, que nunca deixou que isso é, que isso ficasse de lado. Eu louvo a Deus pela vida também da liderança do irmão José e quero mais uma vez honrar ele e também dizer que tem sido um tempo muito bom, tanto para nós como igreja, como para nós como professores também, sermos liderados pelo irmão José. Eu louvo a Deus por isso e hoje a gente está aqui mais uma vez para estudar a palavra do Senhor. Nós vamos falar um pouco sobre fé e salvação. Se você não me conhece, eu sou o pastor Marlon e hoje falaremos um pouco sobre isso. Esse trimestre, ou nesse tempo, temos falado um pouco sobre fé. E hoje nós vamos falar sobre a relação entre fé e salvação. Mas antes eu quero orar com você. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Pai, por esse momento onde eu e meus irmãos estamos aqui e decidimos ouvir a Tua voz, mais uma vez. Decidimos nos abrir para aprender a Tua palavra, nos abrir para que o Teu Santo Espírito ministre sobre nós. Ó Deus, que esse seja um momento precioso, que esse seja um momento engrandecedor nas nossas vidas, na minha vida, na vida dos meus irmãos e de todos aqueles que nos ouvem e participam junto conosco nesse momento. Muito obrigado por tudo. Abençoe-nos, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Fé. Fé e salvação. Eu não sei se você está familiarizado com esses termos, mas os dois andam muito próximos. Os dois têm tudo a ver um com o outro. Fé e salvação andam tão próximos que um depende do outro. Que a salvação só vem pela fé. E é isso que nós vamos ler. E é sobre isso também que eu quero falar. E o texto bíblico, eu quero que você já pegue sua Bíblia e nós vamos ler o texto de Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler os 10 primeiros versos. Esse é um texto bastante conhecido. Mas antes de lermos, sempre que eu penso em salvação, me lembro muito claro de uma das minhas primeiras mensagens. Pela graça de Deus, hoje sou um pastor e fico muito feliz toda vez que estou no culto, toda vez que tenho a oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor, mas também quero me traz à memória essa minha mensagem. Lembro-me que fomos entregar como igreja uma cesta básica, lá em Mato Grosso ainda, onde eu morava antes. E quando chegamos ali, eu era o responsável por trazer uma palavra. Trazer uma palavra em nome da igreja, quando entregássemos a cesta básica. E eu comecei a pensar sobre salvação, porque aquela família não era crente. E eu falei, poxa vida, eu vou falar sobre salvação para eles, porque mais do que uma cesta básica, eles precisam da salvação. E aí, eu confesso que comecei a me perguntar, mas o que é salvação? Eu nasci num lar cristão, sou filho de pastor e por volta de 12, 13 anos comecei a me perguntar, mas o que é isso de verdade? Salvação de quê? Para quê? Do que eu sou salvo, na verdade? Me lembro que antes mais do que hoje, mas hoje ainda acontece, de muita gente achar às vezes que a salvação se resume ao depois. Eu explico. Muitas vezes a gente acha que a salvação serve só para o futuro, serve só para não irmos para o inferno. O inferno impõe medo em muitas pessoas e muitas vezes as pessoas querem se salvar do inferno. Mas isso é restringir o poder da salvação.
fé e salvação. Nós vamos entender através do texto, através do nosso estudo de hoje, um pouco melhor sobre isso, dessa relação que existe. Mas uma coisa é certa, uma coisa é clara, a salvação não é só para depois. A salvação não é só para o posterior, não é só para eu ir para o céu. A abrangência da salvação é muito maior. A salvação é de todo homem, serve para todas as pessoas, mas é do homem todo também. Deus ele quer a transformação e Deus ele nos transforma por completo. E a salvação abrange todas as áreas da nossa vida. Então, antes de começar, antes de falar sobre isso, eu queria lembrar desse momento, lembrar desses dias, lembrar desse episódio onde comecei a pensar um pouco sobre isso. Somos salvos de quê? Para quem? Sobre uma dessas respostas, temos estudado nesse ano na nossa igreja sobre isso. Nosso pastor tem usado o tema de vivendo para a glória de Deus. Eu tenho certeza que uma das respostas do porquê fomos salvos é para vivermos para a glória de Deus. Nós vamos ver um pouco melhor sobre isso também no decorrer dessa lição. Mas eu quero, sem mais delongas, ler o texto junto com você. Eu acho que você já pegou a sua Bíblia. Efésios capítulo 2, os 10 primeiros versos, diz assim na minha versão. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Esses são os versos mais conhecidos, o 8, 9 e o 10. Verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. A salvação e a fé andam juntas, e entrando um pouco mais nesse assunto, é muito interessante ver a construção que Paulo faz aqui aos Efésios, a essas pessoas. Ele começa construindo, mostrando aonde o homem estava, caído nos seus delitos e pecados, filhos desse mundo, filhos desse século, naturalmente pecadores, e ele se coloca no meio e diz, olha, todos nós éramos, todos nós andávamos, mas esse mais novamente traz coisas boas, e ele diz mas agora existe algo diferente. Verso 8, ele vai dizer, porque pela graça sois salvos. E aí a gente começa a entrar nessa relação de fé e salvação, mas não antes de entender. Percebe que Paulo ele não fala de salvação antes de falar de graça, e isso é interessante demais perceber. Ele fala, pela graça sois salvos, isso não vem de vós. Isso é muito legal, isso é muito incrível. Sempre que começamos a falar de salvação, uma coisa que não pode ficar distante da palavra salvação é a palavra graça. A palavra salvação não se distancia disso em momento nenhum, porque não vem de outra forma a não ser pela graça. A salvação do homem, a minha salvação, a sua salvação, não vem de outra forma a não ser pelo favor imerecido de Deus para as nossas vidas. A salvação vem pela graça, e aí é legal como essas palavras estão até próximas. Lembra que dissemos
que elas andam juntas. Então, a salvação vem pela graça, por meio da fé. Legal, né? É interessante ver essa relação entre os dois. A gente não pode esquecer que é pela graça, que não depende de nós, que nada do que eu faça, nada que o homem faça, nenhum esforço humano vai chegar ou vai nos fazer merecer ou vai nos dar a oportunidade da salvação. Absolutamente nenhum. Porque é pela graça e é por meio da fé. É por meio do acreditar, é por meio do confiar, é por meio do crer que vem a salvação. É legal ver, por exemplo, um texto muito conhecido, o texto de Atos, capítulo 16, verso 31, quando Paulo, diante do carcereiro, pega e diz: olha, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Ele vai dizer que a salvação vem por meio da fé, vem por meio da crença, vem por meio do acreditar, do aceitar, do receber esse presente que já nos foi dado. É um presente, já foi dado, mas não, ele não vem por outra forma, por outro intermédio, a não ser pela fé. E a gente não pode nunca negligenciar essa relação entre essas duas coisas que existem. A gente não pode nunca negligenciar isso. Muitas vezes, no nosso mundo, no nosso tempo meritocrata que vivemos, a gente às vezes acha, muitas pessoas querem comprar coisas, chaves do céu são vendidas, e você já deve ter ouvido falar sobre isso, passos para se chegar até lá, e muitos são os charlatões da fé que tentam vender de alguma outra forma a salvação, mas não, a salvação é pela fé. A salvação é por graça, por meio da fé. E não depende de mim, não depende de você, não depende que até mesmo a fé, e é assim que Paulo vai dizer, quando ele chega e diz, olha, e isso não vem de vós, a salvação, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. Ou seja, a fé não vem, nem a fé vem de nós mesmos. É pela graça, por meio da fé, e até mesmo essa fé é presente de Deus para nós. E até mesmo essa fé é algo que Deus também nos proporciona. E aí talvez pareça estranho quando nos envolve nesse tempo falar sobre isso, falar que a salvação é pela graça, ou seja, um favor, por meio da fé, e até mesmo a fé é algo que vem de Deus, é dom de Deus, também mais um presente do Senhor para as nossas vidas. E aí talvez você se pergunte, mas qual é o meu papel? Mas o que eu tenho que fazer? A Bíblia nos ensina que temos que crer, sim, mas parece que nada disso está sob nosso controle. Deixa eu te dizer uma coisa, é verdade mesmo. Tudo está sob o controle de Deus, e isso é muito bom. Entendo o que eu quero dizer? O que eu quero falar é que a salvação é pela graça, por meio da fé. A graça vem de Deus, a fé é também dom de Deus. Talvez isso pareça estranho no nosso tempo meritocrata, como eu já disse, onde eu tenho porque eu mereço, onde eu tenho que buscar merecimentos. Talvez pareça estranho, mas o Evangelho não se compromete com isso. Mais estranho ainda talvez pareça nesse tempo que, além de meritocrata, é totalmente egocentrista, assim, é totalmente voltado para o eu. Por exemplo, uma das coisas que está em voga no nosso tempo é os coaches, onde vão dizer que, muitos deles dizem que a chave para o meu sucesso sou eu mesmo, está dentro de mim mesmo. Que basicamente o que eu preciso fazer é mudar o meu mindset. Você já deve ter ouvido essa palavra. Mas eles falam isso, que a resposta para os meus problemas está dentro de mim. E de que eu tenho que procurar a solução em mim mesmo. Deixa eu dizer uma coisa, isso não é verdade. Isso não é verdade, principalmente quando falamos em salvação. Não é o eu que é o centro.
É estranho porque a salvação mostra, a salvação nos clareia que não sou eu que estou no centro. E deixa eu te dizer uma coisa, eu sei que muitas vezes, e acredito que alguns dos meus irmãos e alguns dos que estão ouvindo agora, talvez estão achando estranho, talvez não tinham percebido isso, talvez não tinham ainda entendido dessa forma, mas deixa eu te dizer uma coisa, qualquer evangelho falado distante disso não é o evangelho de Deus. A salvação é pela graça. Você não precisa, não é nada do que eu ou você façamos que vai nos dar merecimento por meio da fé, que também é dom de Deus. O papel principal é o de Deus, em todos os sentidos da salvação. Basta que eu e você permitamos crer nele, permitamos aceitar esse presente. E aí, quando o homem sai do centro, quando eu não sou mais o centro, por exemplo, somos o centro de muitas músicas, até mesmo que cantamos nas nossas igrejas, ou em muitas igrejas, aqui não, e cantamos, que se canta em muitas igrejas, onde o eu é o centro, onde o eu é evidenciado acima do resto, acima do que Deus fez por mim, acima de tudo isso. Eu sou, é muito disso. Não, o Evangelho não é assim que funciona, não. No Evangelho, a salvação é dada por Deus, por graça, através da fé. Nós precisamos crer, nós precisamos acreditar, aceitar, porque sem isso não vai acontecer. Só o Evangelho coloca o ser humano no seu devido lugar. Ele apresenta a única possibilidade de salvação. O dom de Deus na fé em Cristo, através da graça. Lindo, né? Eu acho lindo. Eu gosto muito de perceber isso. E aí, quando a gente começa a falar de fé, me vem à mente, provavelmente a sua também, o texto de Hebreus, capítulo 11, no versículo 6, e eu vou te dar um tempinho para você procurar junto comigo aí. Vamos lá, vamos procurar Hebreus 11, versículo 6. Eu estou abrindo minha Bíblia agora e quero que você abra também a sua. A gente lê juntos, esse é um texto também conhecido, mas eu quero te dar a oportunidade da gente ler juntos esse texto, Hebreus 11, 6. Na minha versão, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. A fé e a salvação estão intrinsecamente ligadas. E eu gosto muito desse texto de Hebreus, quando ele diz, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Não há como, não há evangelho sem fé, não há evangelho sem crer, não há evangelho sem acreditar. E aí, sobre isso, eu quero ler um trecho da nossa lição que me deixou bastante marcado, que eu achei bastante interessante. Olha que legal. É preciso que se diga que essa fé, que é indispensável para a salvação, não é uma crença cega não é uma crença cega, nem um absurdo salto no escuro. Antes, a fé é autoentrega confiante e consciente a Jesus Cristo. Viu que coisa legal? Que coisa linda? E é verdade mesmo. A fé não é essa fé cega. Não é a fé que não consegue ver, não é uma fé que se joga no escuro. Não. Essa fé é uma fé, sim, baseada naquilo que o Senhor já prometeu, naquilo que o Senhor já nos disse, no Salvador. É crer, nos entregarmos a esse Deus. E aí, quando a gente une essas duas coisas, une a fé que Deus me deu, a graça também proporcionada pelo próprio Deus, e aí existe a salvação. De novo, os últimos versículos que lemos, o versículo 8.
porque pela graça sois salvos. Graça sois salvos, isso não vem de vós, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí, olha que legal esse finalzinho, quando ele vai continuar falando, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais de antemão ele preparou para que andássemos nela. Sabe como eu quero terminar? Eu falei, e é verdade mesmo, a gente precisa nunca esquecer de que isso tudo é obra de Deus, de que isso tudo é mão de Deus, de que a salvação depende de Deus, e que Ele fez tudo, na verdade, tudo o que precisava ser feito. Basta agora que usemos a fé que Ele nos deu, que Ele nos dá, para crermos nele. Mas ela não é algo, e a gente não pode nunca entender a salvação como algo que tem fim em si mesmo. E eu explico o que eu quero dizer. Os versículos 9 e 10 diz, olha, é verdade que a fé não vem pelo que você fez, não vem pelas obras da sua mão. O versículo 9 vai falar isso. A salvação não tem a ver com o dízimo, a salvação não tem a ver com quantas vezes você vem à igreja por semana, a salvação não tem a ver com como fiel você é nas suas decisões. A salvação não tem a ver com quantos anos de casado você tem. A salvação não tem a ver com nenhuma dessas coisas ou com nenhuma outra que você possa pensar. A salvação tem a ver com aquilo que Deus nos fez, é por graça. Mas se por um lado ela não tem a ver com obras, as obras evidenciam a salvação. E é isso que eu entendo quando eu leio o versículo 10. Olha, pois somos feituras dele, criadas em Cristo para as boas obras. A fé não é um salto no escuro, é verdade, como vimos. A fé não simplesmente é algo racional. A fé não é algo só emocional. A fé é algo muito mais palpável do que às vezes a gente imagina. A fé é muito mais palpável do que a gente imagina. É a fé em Cristo que me transforma do homem que começamos lendo. O capítulo começa falando sobre isso. E eu quero te incentivar a ler mais uma vez com carinho, com cuidado esse texto. Ele começa dizendo que o homem estava perdido nos seus delitos, nos seus pecados. Vai falar sobre que o homem andava de acordo com as inclinações desse mundo, desse tempo, com as inclinações da carne. Mas e aí ele termina dizendo, olha, nós éramos assim. Mas a fé transformadora, salvadora de Cristo, a fé em Cristo que nos transforma para as boas obras. Antes nós éramos de uma forma, todos nós éramos, Paulo diz assim no texto que lemos, todo mundo estava caminhando nesse caminho, mas agora, já que fomos salvos, agora as obras são outras. Agora as obras são outras. Uma coisa não está dissociada da outra em momento nenhum. A salvação é evidenciada pelas obras. As obras evidenciam a transformação completa do ser humano. A obra evidencia aquilo que você se tornou a partir de conhecer a Cristo. E deixa eu te dizer uma coisa, se não existem obras, se não existe transformação, se não existe mudança, não existiu salvação em Cristo Jesus. Não é pelo menos esse Jesus da Bíblia. Talvez seja um outro Jesus pregado por aí. Talvez seja um outro Deus que se prega no nosso tempo. Um Deus diferente do Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, o Deus que Paulo apresenta aos Efésios aqui, fala sobre homens pecadores, como eu. Fala sobre homens perdidos nos seus delitos, pecados, que estavam mortos. O versículo 5 começa dizendo isso, estando mortos em nossos delitos e pecados. Todos nós caminhando segundo as consciências da carne, de repente
acontece algo extraordinário. O verso 8 nos diz que, pela graça, através da morte de Jesus na cruz, pela graça, fomos salvos mediante a fé. Precisamos crer, precisamos aceitar esse presente, mas a fé e essa salvação não pode terminar em si mesma, não é só para o amanhã, tem que nos moldar e nos moldar, e nos levar a obras que de antemão fomos preparados e criados para elas. Vivendo para a glória de Deus. Vivendo para a glória de Deus. Deus nos salva do homem que éramos, Deus nos transforma em outro ser. Deus nos transforma por completo. E talvez ainda exista necessidade de salvação na sua vida hoje, mas ela é balizada pelas obras. As obras evidenciam aquilo que Deus fez na minha vida. E precisa ser assim. Eu quero te incentivar mais uma vez a ler esse texto, refletir nele e oro para que o Espírito Santo de Deus continue usando esse texto e outros textos para nos fazer mais próximos dele e nos levar aonde ele quer nos levar, nos transformar segundo a sua vontade. Deus te abençoe, Deus te dê um dia na presença do Senhor e que sejamos salvos, completamente salvos, constantemente salvos. Amém?